Olá pessoal, então nessa aula ainda nós vamos continuar trabalhando com array. Então nós vimos na aula anterior como que a gente podia criar arrays, né? Então a gente declarava uma variável, abria o colchete, colocava o valor da chave, fechava o colchete e aí atribuía um valor para aquela chave do array. Então lembrando que o array sempre ele é composto por chave e valor. Quando a gente tem uma variável comum, a gente não tem a chave, né? Então a gente declara a variável e coloca o valor direto dentro dela, tá? Então essa era uma forma. A gente viu que os arrays podiam ter índices numéricos e podia ter índices textuais, então caracteres. Hoje a gente vai ver uma outra forma de criar array, tá? Então usando um construtor da linguagem, então a palavrinha array. Então eu posso criar aqui, ó, uma variável, tá? Vou usar a palavra array, e aí dentro do array eu vou dizer quais são as chaves e quais são os valores. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha chave, se ela for uma chave textual, essa setinha para dizer que a chave está associada ao valor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, chave 1, valor 1, vírgula. Se eu tiver mais chaves, coloco chave 2 e aí a setinha, valor 2, tá? Toma cuidado que essa setinha aqui é igual e seta, tá? Igual sinal de maior. A gente tem alguns casos que a gente vai usar um underscore, um sinalzinho de menos e a setinha, e aí tem outro significado. Então aqui eu criei um vetor, isso daqui é equivalente ao que a gente fez aqui, tá? Só que é uma outra forma de criar, que também é bem utilizada. E aí eu tenho a chave e qual o valor está associado àquela chave. Então para testar vou usar aqui um vardamp, e aí vamos mandar imprimir o nosso vetor. Então Ctrl C, Ctrl V, salvar. E aí vamos testar aqui então o array 3. Ele vai dizer para a gente que o array 3, peraí, tem alguma coisa errada, que as chaves estão iguais. Então ele pegou e cancelou uma. Então salvar de novo, vou atualizar, porque ele está falando para a gente que o array ele tem 3 elementos, que são a chave 1, a chave 2 e a chave 3. Dentro da chave 1 tem o valor 1, dentro da chave 2 tem o valor 2, e dentro da chave 3 tem o valor 3. Então, da mesma forma, se eu quiser imprimir um índice específico, eu posso colocar o nome do meu vetor, que agora é var, pode ser qualquer nome, tá? Então, você vai definir isso daí. E vou colocar aqui para imprimir a chave 2. Então, ele vai imprimir para mim o valor 2 e depois todo o vetor. Então, lá, aqui, imprimir o valor 2 e depois o vardamp, ok? Eu posso alterar o valor do vetor também, tá? Então, eu posso fazer do mesmo jeito, ó, um novo valor. Um novo valor. O que eu estou fazendo? Eu tenho que tirar o eco, tá? Eu estou colocando um novo valor nesse índice chave 2. Então, aqui, ó, chave 2 antes tinha o valor 2. Veja aqui quando imprimiu, ó. Tinha o valor 2. E agora eu estou atualizando o valor daquele índice. Vamos testar aqui. Então, vou salvar. Vou atualizar. E agora aqui, ó, então ele trocou para mim falando que aquele índice foi modificado. Então dá para fazer isso também. Muito bem. Eu falei que a gente não ia falar muito sobre objeto, mas eu acho que a gente precisa falar o mínimo que é necessário para essa disciplina, que é uma disciplina introdutória, uma disciplina básica, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo PHP, então, vou chamar de objeto, e aí eu vou criar aqui um array, tá? Então, eu vou criar aqui um vetor que chama pessoa, estou criando aqui um array, então, essa variável pessoa vai ser um array, e aqui eu vou ter o atributo CPF, por exemplo, que tem o número 123, 123, 123, 322. Eu tenho o atributo nome, aliás, eu tenho a chave nome, que vai ter o valor Ivan. Eu tenho a chave sexo, que tem o valor masculino, tá? E aí eu posso colocar diversas outras aqui. Então, por exemplo, CNH, carteira de motorista, e aí um valor aqui qualquer, peso, e assim por diante, tá? Então, aqui eu criei um vetor, uma variável, um vetor, uma variável composta, que tem vários valores, então ela vai ter todos esses valores aqui. Então, esse valor, esse valor, esse valor, esse valor, e esses valores estão associados às chaves. Então, CPF, nome, sexo, CNH e peso, tá? Vou imprimir também, como a gente fez antes, com vardamp, tá? E aí eu vou colocar aqui para imprimir pessoa. Ctrl V, e aí aqui então a gente vai chamar aquele arquivo objeto. E aí, então ele imprimiu o array, ó. Então o array que tem um CPF com esse valor, tem uma chave nome com esse valor, tem uma chave sexo com esse valor,
tem uma chave CNH com esse valor, uma chave peso com esse valor. Veja que aqui ó, o nosso tipo é array, tá? Então é um vetor. Como que eu faço para imprimir o nome da pessoa? Então, para imprimir o nome da pessoa, quando é array, a gente vai colocar o nome da variável, pessoa, abre colchetes e qual chave que eu quero imprimir. Eu quero imprimir a chave nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o nome da pessoa. O nome da pessoa é... E aqui eu tenho que usar aquele operador de concatenação, tá? Eu não consigo colocar essa variável aqui dentro das chaves, tá? Das aspas, tá vendo? Dá erro. Então, nesse caso aqui, lembra que eu falei que a gente ia usar exatamente aqui, ó. Então, a gente usa concatenação quando está trabalhando com vetor. Bom, então por enquanto a gente falou que ia ver objeto, mas a gente está vendo array, tá? Então, nome da pessoa e o que acontece? Vai chegar uma parte lá em banco de dados que a gente pode fazer consultas e retornar os dados ou por array ou por objeto. Então vamos ver aqui como que eu posso transformar esse array em um objeto. Então eu vou criar aqui uma nova variável, vou chamar de objet pessoa, tá? E aí como que eu transformo então esse array em objeto? Eu vou colocar aqui, ó, object e coloco a variável pessoa. Então estou transformando a variável pessoa, que é um array, em um objeto. E aí, depois que eu transformo essa pessoa em objeto, eu armazeno em uma outra variável que chama objet pessoa, tá? Se eu colocar um var_dump aqui agora e mandar imprimir essa variável pessoa, object pessoa, a gente vai ver que agora ela é um objeto. Então lá, a primeira que está na linha 12, que é a pessoa, é uma array, tá? Mas a que está na linha 15, esse objeto pessoa é um objeto, tá? E aí o que difere? Ó? O objeto ele tem um público aqui, tem a mesma coisa, ó, CPF e tal, e os valores. O que muda então? Muda a forma como que eu acesso as chaves, que agora no caso de objeto a gente muda o nome, a gente não chama de chave, a gente chama de atributo, tá? Então se eu quiser colocar aqui agora um eco, o nome da pessoa é, e colocar aqui, ó, objet, pessoa, colchete, nome, aí eu não consigo porque isso daqui não é um array mais, tá? Então o array a gente usa os colchetes para poder fazer o acesso. Então lá, vou acessar e aí eu tenho um erro porque não é uma array, tá vendo? Ó, não posso usar um objeto como se fosse uma array. Então como que eu faço se eu não posso usar mais o colchete já que é um objeto? Então a gente vai usar essa setinha aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha que tomar cuidado? Essa setinha é para dizer que uma chave está associada a uma array. Essa setinha aqui, que é um tracinho, e a chave, é para dizer que eu quero usar uma chave, no caso aqui que agora a gente chama de atributo, de um objeto, tá? E aí sim, então, ele vai imprimir para mim o nome da pessoa é Ivan. E aí o interessante é que o objeto eu posso colocar dentro das aspas, tá? Não preciso do ponto ali. Então agora ele pode ser interpolado e vai funcionar tudo bonitinho de novo. Tá? Então essa que é a ideia de objeto. Então a gente acessa objetos usando essas setinhas, tá? E aqui o objeto a gente está falando só de variáveis, então de chaves, mas poderia ter funções também. Então a gente poderia executar algumas funções que estão dentro do objeto. Aí a forma de construir ele é um pouco diferente também, tá? Mas essa é uma parte mais superficial para vocês entenderem o que é um objeto e como a gente acessa dados de um objeto, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.